fico mais pra cá. Posso ficar aqui? Tem uma câmera. Tô bem de boa. Você tá ouvindo a guitarra dele? Pô, você tem banda, é? Tem banda. Vou falar pra minha Pop neta. rock. O quê? A vida não é bem assim, fazer o que sabe, fazer o que quer. A vida é uma batalha, o que eu espero pra mim. Pode acreditar, sempre tendo fé. Rafael está começando uma nova vida. Outros personagens, ligados à história do Corinthians por laços de sangue. Eu sou professora de educação física. Eu gosto de estar ali ensinando, né, desenvolvendo a parte esportiva, né, dos alunos, né. Trabalhei no comércio, desde bem mocinha. Era a única casa de esporte que tinha na Rua São Bento, esporte nacional. E eu, quando me formei, em 45, como contador, já comecei a trabalhar. Eu sou funcionário público estadual e fiz carreira, né? Eu fui técnico em fotolito, então, com o término da firma, eu parei minhas funções. E o próprio fotolito acabou morrendo, matado pelo computador. Quase todos eles tiveram profissões diferentes de quem foi fundador, jogador, ídolo. Neco. Chegou a trabalhar um pouco como marceneiro, né? Depois ele foi escrivão, não foi? Trabalhava também Você como... que sabe. Ele chegou a trabalhar no DOPS, né? No DOPS, acho que era escrivão, escriturário. E trabalhou também a última profissão dele foi de examinador, que fala do Detran, né? Antônio Pereira. Era o trabalho dele, foi a vida toda. E se orgulhava de ser pintor de parede. Luiz Fábio. Meu pai era funileiro, mas não é funileiro comum, era funileiro artístico. Ele fazia geladeira, balcões. Ele trabalhava mesmo no duro. Amilcar Barbuí. Meu pai, no ramo, ele era impressor gráfico. No tempo que ele jogava no Botafogo, ele era impressor gráfico de uma casa na Barão de Duprá. Se eu não me engano, era a Casa Record. Dali é que ele, no fim do dia, quando largava o trabalho, iam treinar. Outro membro da família Barbuí foi desenhista gráfico também. E os dois primeiros distintivos do Corinthians foi esse meu tio Hermógenes que desenhou. Eu não procuro achar meus defeitos, vou vivendo sem ter medo de errar. Os ensaios no estúdio fazem parte dos sonhos de Rafael Perrone Neto. É isso que eu quero pra minha vida, né? A gente fazer um barulhinho aqui, outro ali, e tá virando sério, assim. Eu gosto de me inspirar muito pra compor no Marcelo D2 e no Chorão, assim, do Charlie Brown. Gosto muito. Tirando os grandes da MPB também, que eu acho bem legal, sim, tem umas sacadas boas. A vida é sua, você sabe o que faz. Eu sigo a minha, eu estou na paz. Cara, eu gosto de escrever muita letra assim do cotidiano, que, pô, falo de amor também, que isso todo mundo sofre, tem um dia. E histórias que vão, nosso coração vai se demorar pra passar. É sinal que veio pra ficar. Lembra alguma coisa, né?
Claro, claro. Acho que o sofrimento começa com o Corinthians, né? Todo grande corintiano é um grande sofredor também. Sofredor, apaixonado e capaz de fazer qualquer coisa pelo Corinthians. Sempre foi assim, desde o começo. Regina, a neta de Neco, lembra de quando a sede no Bom Retiro, que guardava tudo o que o Corinthians tinha, foi lacrada por falta de pagamento do aluguel. Neco é protagonista dessa história. Ele reuniu um grupo de colegas, né? Ele encabeçou, né, de corintianos, e foram lá à noite tirar tudo que eles tinham, né? Assaltaram, né, entre aspas, o Corinthians, para o Corinthians poder continuar, né? Então, senão o Corinthians tinha encerrado ali, né? Quem sabe se isso não tivesse acontecido, o Corinthians não era essa grandeza que é hoje, né? Os filhos de Antônio Pereira também têm o que contar. Foram uma festa para fazer um dinheiro para o clube que estava precisando. Então tinha esse quadro que estavam fazendo uma rifa. Meu pai comprou todos os números e ganhou o quadro e pôs no colo da minha avó. Ele nem era casado ainda, pôs no colo da minha avó. Mas por que Antônio Pereira comprou todos os números da rifa? Porque ele tinha medo que as taças estavam empenhadas e que fosse... Era um dentista que estava com... Emprestou dinheiro. Então ele estava com medo que as taças fossem para o dentista e ele aproveitava as taças, desmanchasse e fazia as ampliações de ouro, de prata. O quadro continua a enfeitar a sala da casa dos Pereira. Foi pintado por Francisco Rebolo, que jogou no segundo quadro do Corinthians de 1922 a 1927. No quadro Futebol, de 1936, o artista mostra ele próprio em ação. Rebolo fez parte do Grupo Santa Helena, que reunia pintores paulistas. Paisagens, retratos, cenas da cidade de São Paulo compõem a obra de Francisco Rebolo. A vida do filho de imigrantes espanhóis, nascido em São Paulo, está para sempre ligada ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Na década de 1930, Rebolo recebeu a encomenda de enriquecer o escudo corintiano. Foi assim que ao círculo com a bandeira do estado foram incorporados os remos, a corda e a âncora, em homenagem às conquistas dos remadores do clube. O distintivo virou a marca registrada do Corinthians. Francisco Rebolo faleceu em 1980, na capital paulista. Quando eu era pequeno eu queria ser jogador do Corinthians, perguntavam para mim, mas você quer ser jogador de futebol? Eu falava, não, quero ser jogador do Corinthians. Rafael virou mesmo, foi vocalista da banda de pop rock. Vê se me esquece que eu te deletei. Hoje na minha vida você não é mais ninguém. Se achou a bambambam, mas a vida te mostrou. Tudo que aprontar vai levar em dobro. Todos meus amigos indo se divertir. Eu encolerado, você morrendo de rir. As fotografias mostram que Luiz Fábio Júnior, filho do autor do primeiro gol da história do Corinthians, tentou seguir os passos do pai. Amílcar Barbuí Filho tem apenas lembranças do tempo em que também sonhava em ser jogador profissional. Os dois tiveram que se curvar à autoridade e aos conselhos dos pais. Ele jamais gostou que eu jogasse futebol. Inclusive ele dizia para mim que eu jogava no gol, ele dizia para mim que goleiro não é jogador de futebol. Eu ficava quieto, porque quem vai desdizer um mestre? Se eu tivesse ficado no Ipiranga, naquela época, eu ia ser profissional, porque o Barbosa foi embora, ficou Oswaldo. Oswaldo foi embora, aí seria eu, porque Oswaldo era do aspirante. Eu ia jogar como um aspirante. Se eu tivesse continuado, eu ia ser goleiro do Ipiranga. Mas eu tinha desistido, né? Por causa do estudo. Porque senão, como é que faz? Então meu pai aconselhou, não filho, você vai estudar, porque futebol não está dando dinheiro para ninguém. O filho de Amílcar Barbuí aponta mais um motivo para não ter sido jogador profissional. Eu joguei futebol até os 50 anos.
como amador. Entrei, tentei jogar no Juventus, mas o peso de ser filho de um craque como ele foi influencia muito. Eu tinha receio